o Trump cria o Escudo das Américas, vai decretar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, não tem o apoio do governo Lula. Lula só tem alguns meses para permanecer como presidente e o Trump precisa saber: eu terei de atuar ainda como Lula como presidente ou poderei esperar para atuar ano que vem no Brasil? Bolsonaro, preso injustamente, falou que o filho seria candidato. Imediatamente, várias forças políticas internas no Brasil queriam deslegitimizar o pronunciamento de Eduardo Bolsonaro falando: meu pai escolheu o Flávio. O pronunciamento do Flávio: meu pai me escolheu para essa missão. Então nós tivemos Silas Malafaia criticando, dizendo que não sabia se Jair Messias Bolsonaro realmente tinha escolhido isso. Foi necessário existir uma cartinha do Bolsonaro para poder mostrar que essa era realmente a decisão dele, voluntária, livre, sem nenhuma forçação de barra. E aí ficou um silêncio estarrecedor por partes de forças que queriam um outro nome. Forças que queriam Tarcísio, que queriam Zema, Michele como vice, etc. Enfim, várias correntes políticas. Os nomes que eu estou mencionando aqui, eu não estou dizendo que foi a Michele que quis isso. Estou dizendo que nós vimos várias forças querendo outros nomes que não fossem um dos filhos, o Eduardo ou o Flávio. E aí, Flávio Bolsonaro presidente. O que acontece imediatamente quando forças internas não só deixam de apoiar a indicação do presidente Bolsonaro e deslegitimiza aquilo que o Eduardo e o Flávio estão falando? Internacionalmente, fica assim: será que o Eduardo realmente está falando em nome do pai? Será que o Eduardo realmente tem esses contatos? Vocês precisam entender isso. Em Washington, assim como na época do governo Bolsonaro, você tem várias pessoas que estão trabalhando na administração Trump, mas que não estão 100% com o Trump. A força que o Trump teve de fazer para o Escudo das Américas foi enorme. Ele não pôde simplesmente falar assim: vamos fazer o Escudo das Américas. Aí todo mundo: eba, vamos lá, Trump. Muito bom, essa decisão será maravilhosa. Não é bem assim. O Trump tem que lutar com forças internas. Fez o Escudo das Américas. Se reuniu com Javier Milei. Se reuniu com Bukele. Se reuniu com José Antônio Castro, que ainda irá tomar posse como presidente do Chile. E aí, qual era o zum que rolava em Washington? Não, o Eduardo não fala em nome do pai. Tanto é que tem outros parentes do próprio presidente Bolsonaro que não estão apoiando tanto assim. E essa história de falar que ele está numa condição horrível na prisão é furada. Outra coisa, o Washington quer saber: e se Bolsonaro for solto, ele tem saúde suficiente para ser presidente? Porque força ele tem, força política ele tem. O nome dele ainda é forte. O Washington quer saber. Só que as autoridades de Washington não querem saber na versão de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quer saber com os próprios olhos. E isso é muito bom. Muito bom na situação frágil e cruel que o presidente Bolsonaro se encontra, porque o momento em que Bolsonaro tem o relatório de Washington para poder falar: olha, vocês estão entendendo que não é o meu filho que está viajando com relação a isso? Que ele sabe muito bem o que ele está fazendo? O Beatty, ele vai levar para Washington o que ele vai ver com os próprios olhos. Isso é extremamente importante para o Brasil. Eduardo ganha força nessa negociação. Não haverá mais essa coisa de dizer que o Eduardo não está fazendo aquilo que o pai pede. Porque acreditem, tá? Isso foi espalhado. Não é bem assim, não. O que foi entregue aqui nos Estados Unidos? O Eduardo diz que ele fala em nome do pai, mas não é bem isso, não. Tem outros políticos lá, deputados, candidatos, que discordam do Eduardo. Inclusive está tendo treta lá do Eduardo com essas pessoas.
Agora, com a visita do Darren Beattie, muda tudo. E qual é o contexto da visita do Darren que precisa ser relatado aqui para vocês? Precisa ser explicado em detalhes. O contexto é: o Trump cria o Escudo das Américas, vai decretar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, não tem o apoio do governo Lula. Lula só tem alguns meses para permanecer como presidente e o Trump precisa saber: eu terei de atuar ainda como Lula como presidente ou poderei esperar para atuar ano que vem no Brasil? Porque nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em 8 meses, que é o segundo turno, perdão, em 8 meses termina o resultado do segundo turno, o Trump saberá se ele vai poder agir já agora, nesse ano de 2026, ou se no Brasil ele só atua em 2027 com um novo presidente. E é isso que está em jogo nesse exato momento.